O Apache, envenenado por cobras, vê Deus antes de morrer e revela um segredo incrível. No coração árido do sertão, sob um sol impiedoso que parecia queimar até a alma, um menino solitário caminhava com passos cansados. Chamavam-no Apache, nome que veio do rastro de poeira que levantava, invisível, nesses caminhos desolados. Ele era pequeno demais para carregar tanto sofrimento. Perdido desde os 4 anos, quando sua mãe sucumbiu à doença num quarto de pau a pique. Sua solidão era um poço fundo e sem fim. Naqueles olhos negros que brilhavam como estrelas mortas, ainda ardia um desejo. Amor. Um amor que ele nunca sentiu, um calor que parecia impossível em terras tão secas. A fome corria pelas suas veias. A sede quebrava sua pele já ressecada. O silêncio do sertão era um grito mudado pela distância. E ali, no meio do nada, o destino preparou sua prova. Era uma tarde de calor cortante, o chão rachado espalhando seu fogo no ar. Apache tropeçou, sentiu algo frio deslizar sob a pele. Mesmo antes de ver, sabia. Eram cobras. Venenosas. O medo virou gelo no peito. Um ardor feroz subiu pelas pernas, o veneno correndo veloz, queimando. Ele sentiu o mundo desmoronar em silêncio, e à sua volta o ar ficou pesado como chumbo. No último suspiro, quando a vida parecia escapulir pelos dedos trêmulos, Apache viu. Não luz e nem sombras comuns. Uma presença divina, serena e inquietante ao mesmo tempo, se revelou como quem abre os braços para um filho perdido. Seu espírito se desprendeu dessa existência áspera e subiu, leve, para um reino onde a dor tomava forma e voz. Ali, em meio ao clarão silencioso, lhe foi revelado o segredo da dor humana. Não como castigo, mas como chama que aquece a solidariedade, que desperta o amor escondido nas almas partidas. E o menino, com olhos brilhando de uma nova verdade, ouviu uma oferta desconhecida: ficar naquele reino de paz eterna, livre do sofrimento, ou voltar para curar as feridas do mundo que o havia esquecido. O coração pulava numa tormenta de hesitação. O que escolher? Permanecer no silêncio doce ou voltar para lutar contra as dores cruéis? Quisera ter palavras para explicar a luta que jorrava dentro dele, mas só um lampejo do que seria estava claro. Ele voltaria. E assim, Apache despertou, envolto num poder divino que lhe dava força para curar, para ajudar em segredo, para fazer milagres silenciosos. Tornou-se o guardião dos esquecidos, aquele que trazia alívio aos que ninguém via. Mas onde a luz sempre espreita a sombra. Um membro da elite local, moldado na tradição e no medo de perder seu controle, viu no menino uma ameaça. Seu olhar frio queimava como o sol do sertão, e jurou calar o guardião. Agora, Apache enfrenta não só as serpentes que marcaram sua pele, mas os demônios invisíveis que tentam apagar sua voz. A luta para proteger os vulneráveis reacende a dor antiga, e uma pergunta ecoa forte em sua alma. Até onde ele irá para proteger aqueles que, como ele, foram esquecidos? O sertão observa, a poeira nunca se assenta e o destino se desenha em passos incertos. O silêncio se quebrou. Mas qual será o preço da coragem em um mundo que prefere o deserto à compaixão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No sertão onde a luz do sol queimava a alma e a poeira parecia eterna, Apache irradiava uma força renovada. Com cada passo, a esperança pulsava em seu coração. A cada sussurro de seu nome, um mistério sagrado se tecia. De repente, porém,
No horizonte de sua missão, uma sombra densa emergiu, a figura sinistra do homem que prometia silêncio, a elite revestida em poder. Certa manhã, em meio a um campo seco, tudo mudou. A Patty observava um grupo de crianças brincando, rindo apesar da aridez. Um risinho ecoava, brinquedos feitos de papel e pedaços de madeira que brilhavam com a inocência que lhe fora negada. Entretanto, aquele riso logo se desfez em gritos de desespero. Um tremor violento fez a terra vibrar como se estivesse viva, e o céu se tornou sombrio. A poeira subiu como um manto, encobrindo a luz, e de repente uma explosão ressoou, ecoando nos vales como um trovão. Uma construção antiga, um armazém abandonado próximo, que há anos se mantinha ereto sobre os escombros da história, desabou. O barulho foi suficiente para gelar o sangue de todos. Água, já escassa na região, começou a brotar em meio aos escombros. Era uma visão surreal, um milagre ou uma maldição. A Patty correu em direção ao local, coração na boca. Ele sabia que ali havia pessoas, almas à sua mercê, perdidas sob os destroços. Mas quando chegou, olhos arregalados, um outro cenário se apresentou. A mesma figura da elite que o perseguia estava ali, com seu ar implacável, organizando a retirada dos feridos. Mas o que o deixou paralisado foi a presença de um rosto familiar. Uma mulher que conhecera em seus sonhos, sua mãe que julgava perdida para sempre. Naquela fração de tempo, sentimentos conflituosos inundaram a Patty. Ela estava ali, viva, mas a realidade mostrava que ao lado dela estava o homem que sempre quis destruí-lo. O ar se tornava sufocante e a tensão balançava como palha no vento. O guardião das almas esquecidas viu-se diante de um abismo. Quem era aquele que havia dado vida à mulher que ele não conhecera? Os gritos das crianças se entrelaçavam com o lamento de sua mãe ao ver a destruição. A dor, que sempre fora só uma memória, agora se tornava uma espada enfiada em sua alma. Ele avançou, com a mente confusa, e... A mulher olhou para ele e seus olhos refletiram um segredo profundo. Uma verdade que poderia abalar não só a sua vida, mas tudo o que conhecia. Mãe! A voz dele saiu como um sussurro quebrado, repleta de incredulidade. Mas as respostas estavam distante, escondidas sob um véu de frustração. O homem da elite, vendo a cena, sorriu maliciosamente. Um sorriso que prometia muito mais que a catástrofe à sua volta. Ele não pode saber, disse o homem, e a Patty sentiu o mundo desmoronar novamente sob seus pés. As vozes ao redor desapareciam, o tempo parecia suspendido. A reviravolta engendrada pelo destino revelava-se em sua plenitude. O que significava essa presença? Quem era realmente sua mãe? E qual era o papel do homem sombrio naquela história? Diante de si, uma nova batalha se formava, mas as armas eram diferentes, as de segredos, mentiras e revelações. O sertão, testemunha silenciosa, aguardava ansioso e inquieto, enquanto a Patty se via em um labirinto de emoções, pronto para enfrentar verdades que poderiam reescrever sua história completamente. E agora, em meio ao caos, a pergunta restava clara. Até onde ele iria para descobrir a realidade oculta sob a poeira do passado? A luta tão somente estava prestes a começar. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir, enquanto a Patty encarava a cena diante de seus olhos, um emaranhado de esperanças e medos. O olhar da mãe, embutido em dúvida e desespero, havia despertado nele tudo o que há muito tempo estava adormecido. Mas a presença do homem sombrio, como uma nuvem densa que escurece um céu claro, ressoava como um aviso. À luz daquela revelação, um novo abismo de segredos estava prestes a se abrir. A voz de Patty tremia, a incredulidade ao confrontar a mãe tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Ele precisava de respostas,
mas o tempo voava entre os dedos como areia no deserto. E a resposta estava ali, ingênua, sufocada sob o olhar severo do homem de poder. "O que você fez, mãe?" Sua voz soou acusadora, uma lamúria cortante, mas era um eco em vão, pois a mulher apenas desviava o olhar, a expressão carregada de dor. A tensão me aumentava quando uma criança, em meio aos escombros, finalmente reconheceu a figura familiar. A Patty. O grito, puro e inocente, era como um lampião na noite escura. Outros a seguiram, e logo o tumulto sob as pedras se transformou em uma confusão ensurdecedora. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, um estrondo ensurdecedor irrompeu, como se o próprio céu decidisse desabar sobre eles. As paredes do armazém, antes inabaláveis, começaram a desmoronar em uma dança catastrófica de destruição. Uma nuvem de terra e pedra se ergueu em um manto enfumaçado, impedindo a visão e sufocando gritos. "Corram!" A ordem gritada se perdeu entre o caos, e as crianças confusas começaram a se dispersar, enquanto Apache buscava a mãe. Um imã a atraí-lo para o que podia ser um novo começo ou um fim devastador. Na confusão, uma mão familiar o segurou. Mãe e filho se encontraram novamente, mas o que deveria ter sido um momento de alegria se transformou em um redemoinho de emoções desencontradas. "Nós precisamos sair", ela gritou, em um desespero que cortava o ar. E foi nesse instante, sob a pressão do pânico, que a revelação mais dolorosa aconteceu. O homem da elite, uma figura imponente, estendeu a mão e os olhos de precisa astúcia se firmaram em Apache. "Você não sabe o que ela é. Não sabe quem ela realmente é." Ele se dirigiu ao menino, suas palavras como veneno, enredando ainda mais os laços entre mãe e filho. O silêncio pairou por um longo momento, e o olhar de Apache se fixou na mãe, que já não parecia a mesma. O que havia por trás do véu de sua presença? Qual era a verdadeira natureza dela? O que a tornava uma peça na manipulação daquele homem que lentamente se aproximava deles como um predador? "Ela é uma traidora." A confissão, como uma lâmina afiada, cortou o ar. "Ela te deixou, Apache. Te abandonou para proteger o que realmente é." As palavras arrastavam consigo novas verdades, como tempestades que levantam a poeira do chão. Apache sentiu o mundo girar, o chão tremer sob seus pés, enquanto a dor da revelação o golpeava como um punho fechado. A figura que ele havia idealizado na cabeça, uma mãe carinhosa e protetora, se desfazia em fragmentos de uma história que já não fazia sentido. Quem ele realmente conhecia? O que estava escondido naqueles olhos? Num impulso, ele virou-se para sua mãe. "É verdade? O que ele está dizendo?" A pergunta, gélida e cortante, atravessou a breve esperança que havia surgido. Ela hesitou, um segundo que se estendeu como uma eternidade. As crianças gritavam, o ar estava pesado. O destino se desenrolava em uma sinfonia de caos, e a resposta que deveria ter vindo se perdeu na tempestade de sentimentos e segredos. O peso da escolha começava a se instalar. Uma escolha que poderia modificar a história não só dele, mas de todos ao redor. A verdade, como as serpentinas cobrindo o sertão, se ocultava em sombras. E ainda assim, a pergunta ressoava, reverberando nas sombras das ruínas. Até onde eles iriam para enfrentar a revelação devastadora que os aguardava? O sertão, eterno e indiferente, observava enquanto a poeira se assenta, prestes a revelar os segredos que mudariam tudo. E Apache? Ele estava prestes a fazer a escolha que definiria seu caminho. Mas quais seriam as consequências? A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir enquanto Apache encarava a cena diante de seus olhos. Um emaranhado de esperanças e medos. O olhar da mãe, embutido em dúvida e desespero, havia despertado nele tudo que há muito tempo estava adormecido. Mas a presença do homem sombrio, como uma nuvem densa que escurece um céu claro, ressoava como um aviso. À luz daquela revelação, um novo abismo de segredos estava prestes a se abrir. Quem é você?
A voz de Apache tremia, a incredulidade ao confrontar a mãe tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Ele precisava de respostas, mas o tempo voava entre os dedos como areia no deserto. E a resposta estava ali, ingênua, sufocada sob o olhar severo do homem de poder. "O que você fez, mãe?" Sua voz soou acusadora, uma lamúria portante. Mas era um eco em vão, pois a mulher apenas desviava o olhar, a expressão carregada de dor. A tensão aumentava quando uma criança, em meio aos escombros, finalmente reconheceu a figura familiar. Apache, o grito, puro e inocente, era como um lampião na noite escura. Outros a seguiram, e logo o tumulto sob as pedras se transformou em uma confusão ensurdecedora. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, um estrondo ensurdecedor irrompeu, como se o próprio céu decidisse desabar sobre eles. As paredes do armazém, antes inabaláveis, começaram a desmoronar em uma dança catastrófica de destruição. Uma nuvem de terra e pedras se ergueu em um manto enfumaçado, impedindo a visão e sufocando gritos. "Corram!" A ordem gritada se perdeu entre o caos, e as crianças confusas começaram a se dispersar, enquanto Apache buscava a mãe, um imã a atraí-lo para o que podia ser um novo começo ou um fim devastador. Na confusão, uma mão familiar o segurou. Mãe e filho se encontraram novamente, mas o que deveria ter sido um momento de alegria se transformou em um redemoinho de emoções desencontradas. "Nós precisamos sair!" ela gritou, em um desespero que cortava o ar. E foi nesse instante, sob a pressão do pânico, que a revelação mais dolorosa aconteceu. O homem da elite, uma figura imponente, estendeu a mão, e os olhos de precisa astúcia se firmaram em Apache. "Você não sabe o que ela é, não sabe quem ela realmente é." Ele se dirigiu ao menino, suas palavras como veneno, enredando ainda mais os laços entre mãe e filho. O silêncio pairou por um longo momento, e o olhar de Apache se fixou na mãe, que já não parecia a mesma. O que havia por trás do véu de sua presença? Qual era a verdadeira natureza dela? O que a tornava uma peça na manipulação daquele homem que lentamente se aproximava deles como um predador? Ela é uma traidora. A confissão, como uma lâmina afiada, cortou o ar. Ela te deixou, Apache. Te abandonou para proteger o que realmente é. As palavras arrastavam consigo novas verdades, como tempestades que levantam a poeira do chão. Apache sentiu o mundo girar, o chão tremer sob seus pés, enquanto a dor da revelação o golpeava como um punho fechado. A figura que ele havia idealizado na cabeça, uma mãe carinhosa e protetora, se desfazia em fragmentos de uma história que já não fazia sentido. Quem ele realmente conhecia? O que estava escondido naqueles olhos? Num impulso, ele virou-se para sua mãe. "É verdade? O que ele está dizendo?" A pergunta, gélida e cortante, atravessou a breve esperança que havia surgido. Ela hesitou, um segundo que se estendeu como uma eternidade. As crianças gritavam, o ar estava pesado. O destino se desenrolava em uma sinfonia de caos. E a resposta que deveria ter vindo se perdeu na tempestade de sentimentos e segredos. E então, como um sopro de vento frio que congela o sangue, um grito irrompeu do alto. Uma sombra gigantesca surgiu sobre eles, uma nuvem escura que encobriu o sol. Apache olhou para cima e viu algo que não conseguia entender. Uma enorme serpente alada, com escamas que reluziam como obsidianas. O pânico tomou conta como um vírus, e em um movimento rápido, a criatura desceu, suas garras imensas se direcionando à figura do homem imponente. O ambiente, antes pulsante de gritos e caos, silenciou. Assim que a serpente o tocou, uma onda de luz cortante emanou, e o homem da elite se transformou em cinzas, como se nunca tivesse existido. E a mãe de Apache, com um olhar entre o alucinado e o aterrorizado, clamou: "É verdade, a serpente é real, ela me protegeu." O que isso significava? Apache não podia processar. As perguntas se multiplicavam.
A serpente alada se virou, agora diante dele, seus olhos flamejantes parecendo atravessar a alma do garoto. O sertão, eterno e indiferente, observava enquanto a poeira se assenta, prestes a revelar os segredos que mudariam tudo. E Apache, ele estava prestes a fazer a escolha que definiria seu caminho. Mas quais seriam as consequências? A serpente alada pairava no céu escurecido, seu sibilo preenchendo o ar como uma sinfonia de aço em meio ao caos. Apache olhava, perplexo, enquanto a luz começava a envolver a mãe, como se ela fosse um portal para outro mundo. O mistério naqueles olhos flamejantes da criatura parecia capaz de consumir a dor ao seu redor, mas ao mesmo tempo, um novo terror se instalava em seu coração. Mãe, ele gritou, esperança e desespero se entrelaçando em sua voz. No entanto, o brilho em sua mãe subia. Curvava-se como uma frágil chama que reluz, mas rapidamente tornava-se uma sombra. Os gritos das crianças soavam ensurdecedores enquanto a poeira e a luz se misturavam. A serpente começou a girar em torno dela, observando-o, como um juiz silencioso. De repente, um forte tremor disparou sob os pés de Apache. O chão se partiu, formando uma fenda que se abria com um rugido, como se a terra estivesse reclamando o que lhe foi tirado. E em um instante, um rugido profundo ecoou do abismo, e um novo ser surgiu, uma entidade que transcendia a própria realidade. Era um homem, não um homem qualquer, mas um gigante de escamas e fogo. Os olhos, como poços em chamas, se fixaram em Apache, fazendo com que uma onda de dor atravessasse seu corpo como uma maré voraz. A diferença entre vocês é um engano, o gigante proclamou, sua voz reverberando pelo ar. Ela não é quem vocês pensam. Está na hora de a verdade ser revelada. Apache engoliu em seco. O que poderia ser mais terrível do que acreditar que tudo o que sabia estava fadado a se desmoronar? Ele sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse se desvanecendo em uma névoa de desilusão. O homem da elite, agora reduzido a uma sombra, se dissipava com o eco da verdade revelada. Mas as palavras do gigante cortavam ainda mais fundo. Ela é a guardiã desse sertão, uma parte da maldição e da bênção que o permeia. Os que julgam não conhecem a lâmina que empunham. A revelação foi como um raio, iluminando não apenas a mente, mas a alma de Apache. Sua mãe, que ele já havia idealizado como um símbolo de proteção, agora era uma figura complexa, entrelaçada com o destino do sertão e suas serpentes, tanto aladas quanto traiçoeiras. As crianças ao redor começaram a murmurar, espantadas. "Diga a ele, mãe!" Apache gritou, a urgência refletindo-se em seu olhar. "A verdade, o que você realmente é." O ápice da confirmação pairava no ar, como uma tempestade pronta a eclodir. A mãe hesitou, seu olhar agora repleto de um misto de amor e medo. "Apache, eu não sou o que você imagina. As serpentes, elas me escolheram para protegê-las, e por esse poder eu precisei sacrificar o que mais amava." Os ecos de suas palavras reverberaram, e Apache, aturdido, sentiu uma camada de sua própria identidade se soltar. Juntos, eles eram parte de um mesmo destino, uma linha tênue entre luz e escuridão, entre amor e dever. Diante dele, a serpente continuava a girar, formando um laço entre as conjurações sem forma. Com seus novos poderes vibrando, Apache percebeu que não estava ali apenas como um observador, mas como o herdeiro de um legado que nunca pediu. Uma nova força, desconhecida, pulsava em sua essência, prometendo confrontá-lo com verdadeiras realidades. E a angústia atingiu um clímax aterrador, pois do abismo, uma sombra adicional se ergueu, uma terceira entidade que fazia o próprio chão tremer. Uma figura familiar emergiu, seu pai, um homem que julgava estar morto, agora de pé, envolto em uma neblina negra. "O que você fez, meu filho? Você não sabe o que está invocando." O choque perfurou o ar. A revelação da paternidade de Apache, um segredo tão profundo que agora se tornava um terreno movediço de confusões e traumas não resolvidos. O sertão,
eternamente indiferente, observava enquanto seu estado se tornava um campo de batalha entre revelações e sombras. Quem viveu em você não são apenas traumas. O pai soprou, avançando. Você pode escolher o seu caminho, mas cuidado, o sendeiro da verdade é repleto de armadilhas. E assim, o enredo se tornava uma tapeçaria de dilemas emocionais. O que Apache escolheria? A luz que conhecia como mãe, ou a escuridão que buscava por veracidade em um mundo que já não era mais priorizado? Como um trovão no horizonte, os ecos dessa nova batalha se preparavam, e o futuro se tornava incerto. O labirinto de segredos estava prestes a se abrir, e o garoto estava prestes a deparar-se com a escolha que mudaria não apenas sua vida, mas os destinos de todos que ainda se firmavam sob a poeira do sertão. A serpente alada pairava no céu escurecido, seu sibilo preenchendo o ar como uma sinfonia de aço em meio ao caos. Apache olhava, perplexo, enquanto a luz começava a envolver a mãe, como se ela fosse um portal para outro mundo. O mistério nos olhos flamejantes da criatura parecia capaz de consumir a dor ao seu redor, e ao mesmo tempo, um novo terror se instalava em seu coração. "Mãe!" ele gritou, esperança e desespero se entrelaçando em sua voz. O brilho que subia dela curvava-se como uma frágil chama, mas rapidamente tornava-se uma sombra que ameaçava envolvê-la. Os gritos das crianças soavam ensurdecedores enquanto a poeira e a luz se misturavam, e o sertão respirava pesadamente ao redor deles. Uma mão familiar segurou a dele, forte e sólida. Era sua mãe, mas a tensão a tornava estranha, como se o poder que a envolvia tivesse alterado algo essencial dentro dela. Olhando nos olhos dele, algo mudou, e por um breve momento, a luz que emanava fez parecer não só uma guardiã, mas também uma prisioneira da própria escolha. "Eles virão por nós!" ela exclamou, a voz tremendo. Mas antes que pudesse explicar, uma nova onda de energia disparou na direção do abismo. Apache percebeu que a fenda no chão se alargava, engolindo as sombras e revelando um mundo oculto sob a superfície do sertão. E então surgiu um rugido profundo, um eco marcado pelo lamento de gerações. Uma nova figura fez sua entrada, uma presença colossal, como se o próprio céu estivesse se desfazendo. Era o pai de Apache, evocando a imagem dele que o menino lembrava só em sonhos. O gigante de escamas e fogo o encarou com olhos cheios de uma tristeza imensa. "Você não sabe o que faz, meu filho", bradou, a fúria contida em cada palavra. "Ela não é apenas sua mãe, ela é a chave para algo muito maior." As serpentes escolhem seus guardiões com sabedoria. A revelação o atingiu como um punhal. A mãe, símbolo de amor perdido, agora colocava em xeque tudo que ele pensava saber. A serpente observava de longe, como se aguardasse a decisão de Apache. "Você pode nos salvar ou nos perder a todos", o pai gritou, desgosto enredando sua voz. "Sua mãe, ela detém o poder, mas a confiança dela foi quebrada há muito tempo. O garoto que você é precisa escolher agora, entre luz e escuridão." O peso das palavras ressoou como um tambor, lembrando de que seu coração estava entrelaçado com sombras que nunca conhecera. Apache piscou e em sua mente houve uma explosão de imagens, lembranças de sorrisos, de dor, de socos diretos contra tudo o que sempre tivera tomado como verdade. A dor da escolha apertava sua garganta, e uma onda de confusão o consumia. "Qual é a verdade, mãe?" ele perguntou, a voz falhando. "O que você ocultou de mim?" Instantaneamente, a luz ao redor dela intensificou, e a criatura alada emitiu um som profundo, como se tentasse alertá-los para um perigo iminente. A fenda se expandiu novamente, e uma sombra mais sombria, um eco da história escondida, foi lançada para o céu. Era como um grande feixe de escuridão, revelando um redemoinho de almas que gritam e choram, perdidas e desprotegidas. No meio do pânico, um brilho surgiu do abismo. Apache ouviu um sussurro que parecia ecoar entre as rochas. "Eles realmente não são o que pensam que são." E nesse instante,
O chão tremulou sob seus pés, quase como se a própria terra estivesse gritando por justiça. Ele não sabia se a figura que se aproximava, uma silhueta vagamente familiar, ergueu-se das cinzas, era um amigo ou inimigo. Mas a única certeza que restava era que a verdade estava mais distante do que nunca. Ele estava prestes a deparar-se com um mistério profundo que nunca imaginara sobre sua própria existência, e o que significava ser guardião de algo tão temido. À sua volta, o sertão começou a girar, e as areias, a luz ou a escuridão, porque os laços que definiriam seu destino se tornavam ainda mais confusos, enquanto a sombra se erguia e a serpente alada sibilava, aguardando seu desfecho. A serpente alada pairava no céu escurecido, seu sibilo preenchendo o ar como uma sinfonia de aço em meio ao caos. Apache olhava, perplexo, enquanto a luz começava a envolver a mãe, como se ela fosse um portal para outro mundo. O mistério nos olhos flamejantes da criatura parecia capaz de consumir a dor ao seu redor, e ao mesmo tempo um novo terror se instalava em seu coração. "Mãe!" ele gritou, esperança e desespero se entrelaçando em sua voz. O brilho que subia dela curvava-se como uma frágil chama, mas rapidamente tornava-se uma sombra que ameaçava envolvê-la. Os gritos das crianças soavam ensurdecedores, enquanto a poeira e a luz se misturavam, e o sertão respirava pesadamente ao redor deles. Uma mão familiar segurou a dele, forte e sólida. Era sua mãe, mas a tensão a tornava estranha, como se o poder que a envolvia tivesse alterado algo essencial dentro dela. Olhando nos olhos dele, algo mudou, e por um breve momento, a luz que emanava a fez parecer não só uma guardiã, mas também uma prisioneira da própria escolha. "Eles virão por nós!" ela exclamou, a voz tremendo. Mas antes que pudesse explicar, uma nova onda de energia disparou na direção do abismo. Apache percebeu que a fenda no chão se alargava, engolindo as sombras e revelando um mundo oculto sob a superfície do sertão. E então surgiu um rugido profundo, um eco marcado pelo lamento de gerações. Uma nova figura fez sua entrada, uma presença colossal, como se o próprio céu estivesse se desfazendo. Era o pai de Apache, evocando a imagem dele que o menino lembrava só em sonhos. O gigante de escamas e fogo o encarou com olhos cheios de uma tristeza imensa. "Você não sabe o que faz, meu filho", bradou, a fúria contida em cada palavra. "Ela não é apenas sua mãe, ela é a chave para algo muito maior. As serpentes escolhem seus guardiões com sabedoria." A revelação o atingiu como um punhal. A mãe, símbolo de amor perdido, agora colocava em xeque tudo o que ele pensava saber. A serpente observava de longe, como se aguardasse a decisão de Apache. "Você pode nos salvar ou nos perder a todos", o pai gritou, desgosto enredando sua voz. Sua mãe, ela detém o poder, mas a confiança dela foi quebrada há muito tempo. O garoto que você é precisa escolher agora, entre luz e escuridão. O peso das palavras ressoou como um tambor, lembrando-o de que seu coração estava entrelaçado com sombras que nunca conhecera. Apache piscou, e em sua mente houve uma explosão de imagens, lembranças de sorrisos, de dor, de socos diretos contra tudo que sempre tivera tomado como verdade. A dor da escolha apertava sua garganta, e uma onda de confusão o consumia. "Qual é a verdade, mãe?" ele perguntou, a voz falhando. "O que você ocultou de mim?" Instantaneamente a luz ao redor dela intensificou, e a criatura alada emitiu um som profundo, como se tentasse alertá-los para um perigo iminente. A fenda se expandiu novamente, e uma sombra mais sombria, um eco da história escondida, foi lançada para o céu. Era como um grande feixe de escuridão, revelando um redemoinho de almas que gritam e choram, perdidas e desprotegidas. No meio do pânico, um brilho surgiu do abismo. Apache ouviu um sussurro que parecia ecoar entre as rochas. "Eles realmente não são o que pensam que são." E nesse instante, o chão tremulou sob seus pés,
quase como se a própria terra estivesse gritando por justiça. Ele não sabia se a figura que se aproximava, uma silhueta vagamente familiar, ergueu-se das cinzas, era um amigo ou inimigo. Mas a única certeza que restava era que a verdade estava mais distante do que nunca. Ele estava prestes a deparar-se com um mistério profundo que nunca imaginara sobre sua própria existência e o que significava ser guardião de algo tão temido. A nova figura adentrou o centro da confusão. Era uma mulher coberta por uma vestimenta feita de escamas brilhantes, como as serpentes que o rodeavam. Sua presença era um vórtice de poder e serenidade. Ela olhou direto para Apache, e um calor desconhecido atravessou seu corpo. Sou eu, Apache, a parte de sua mãe que ele nunca conheceu. Ele mal podia acreditar. Como poderia aquela mulher ser sua mãe se a outra estava ali, bem na sua frente? Você nunca esteve sozinho, ela continuou. Mas as escolhas que fizemos nos separaram. Cada uma delas trouxe você até aqui. As palavras dela cortavam o ar como lâminas. No fundo dos olhos de Apache, a construção de sua vida desmoronava. A mãe de Apache, até então uma figura mal resolvida, começou a tremer. Não de medo, mas como se suas próprias estruturas estivessem se desabando. Aquela revelação mudava tudo. Ela não era a única, a deusa guardiã ou a traidora, mas um fio entrelaçado numa teia insustentável e dilacerante. O destino não é tão simples, Apache, a mulher escalada disse, enquanto tomava sua mão. Você é tanto filho dela quanto o meu. O mundo ao redor deles tornou-se um turbilhão. Apache segurava o peso da traição, mas agora, parado entre duas verdades, sentiu a necessidade ardente de entender. A serpente alada se desfez. O céu se iluminou em um brilho intenso. O passado estava lá, diante dele, mas a pergunta que ecoava era quem ele realmente era. E conforme as areias do sertão se reviravam, uma nova batalha se formava, sua única certeza sendo que as linhas do bem e do mal não eram tão claras quanto esperava. O sertão observava em silêncio, enquanto Apache enfrentava o abismo de sua própria história, aguardando o momento em que sua escolha se tornaria a linha entre a luz e as sombras que se agitam em seu coração. Se ele se decidisse agora, qual seria o preço? O sertão se apresentava como um campo de batalha em sua alma, pinçando as canções da dor e revelando a presença tangível do passado. Enquanto Apache tentava compreender as revelações, um tremor profundo na terra se intensificou. A luz que emana da mãe e da presença escalada girava em um balé frenético. O tempo parecia oprimido, como se o próprio universo aguardasse o pronunciamento daquela verdade. Escolha, Apache! Gritou a mulher de escamas, sua voz retumbando como trovão. O cenário se tornava uma sinfonia de caos. Crianças chorando, a poeira subindo em redemoinhos e a fenda se alargando, engolindo o chão. O coração de Apache pulsava com uma velocidade frenética. Ali, entre a fúria e a beleza trágica do sertão, ele sabia que a decisão que tomaria mudaria o curso de sua vida. Mas, como se o destino quisesse arremessar uma pornografia de horror em meio às esperanças, uma sombra mais escura se ergueu do abismo. Apache desviou o olhar e o viu, o homem da elite, o mesmo que julgara ser reduzido a cinzas, agora ressurgia em uma forma grotesca, um híbrido de serpente e ser humano, os olhos fervendo em um âmbar ardente. Vocês pensam que podem fugir de mim? Sua voz era um sussurro cortante, como aço contra vidro. Eu sou a raiz desta terra. O que acreditam ser protegido só existe porque eu permiti. A revelação, como um soco no estômago, despedaçou todas as verdades que Apache começara a colher. A medo olhou para sua mãe, buscando respostas naquelas feições conhecidas, mas os olhos dela estavam onde a dúvida coexistia com temor. Não. Ele gritou com um desespero que ecoou no ar como uma oração impotente. Você não pode ser real. Mas a estranha figura avançou, suas garras escavando o solo, criando fendas que se estiravam, inchavam, como se o próprio sertão,
estivesse se contorcendo sob o peso de uma revelação sinistra. E então, um grito seco cortou o ar. Não de dor, mas de um lamento profundo e aterrador. A mãe de Apache, com o semblante agora atormentado, começou a desaparecer em meio à luz. "Eu não quero, meu filho", ela disse, a voz fragmentada por um desespero palpável. O choque atingia Apache como uma onda. O que ela estava dizendo? Como poderia abandoná-la em meio a essa praga infernal? A sombra do homem escamoso riu, um som sinistro que alugava a paz do sertão. "Ela pertence a mim, ela sempre integrou meu domínio. Assim como você, Apache." E a cada palavra proferida, ele parecia sugar a luz ao seu redor. Mas em um momento, a dor foi interrompida pelo clamor do que parecia uma nova formação nas sombras. A mulher de escamas virou-se para Apache, os olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. O passado não foi só um erro, mas um teste. Seu pai, ele não pode ser salvo. Ele recebeu uma escolha e optou pelo poder. O ar ficou pesado com o fardo das palavras. "O que você quer dizer?" Apache começou a entender que a verdade não era simples. Era uma rede emaranhada. Ele não foi o que você pensava. Uma torrente de emoções o espremia, e um nó se formou em sua garganta como se a própria dor do sertão estivesse sendo refletida em seu corpo. "Ele é a verdadeira serpente", revelou a mãe, sua forma se contorcendo, agora entrelaçada com o crescente vórtice da escuridão. O choque real foi como um golpe fatal. O homem que ele julgava enfrentar, símbolo de todo o mal, era na verdade um fantasma de sua própria linhagem. "Ele quer te usar, Apache. O poder que você possui. A escolha que nunca fizemos. A confusão tomou conta dele. Qual era a realidade? O homem, a serpente, quem estava lutando?" Em um impulso, Apache gritou um desejo de resposta. Mas a resposta não viria. A força aumentava e a terra tremia com um ultimato. "Faça sua escolha agora, ou serás apenas mais uma sombra neste sertão." O desastre estava ensaiado há muito tempo, e o verdadeiro desenho era uma fenda entre a luz e a escuridão. Enquanto o sertão observava, Apache sentiu que um abismo se abria diante dele, onde cada passo poderia levá-lo a um destino eterno. Qual seria o preço de sua decisão? O futuro se desenhava nebuloso, mas a única certeza era que tudo se alteraria a partir daquele momento decisivo. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir, enquanto Apache enfrentava seu destino, uma escolha pendendo sobre seus ombros. O homem da elite, agora uma sombra grotesca, ria, e a luz ao redor da mãe de Apache pulsava como uma chama em brasa. A fenda se alargava, como um abismo que devorava o chão, sob seus pés. "Faça sua escolha agora, ou serás apenas mais uma sombra neste sertão." No instante em que a realidade se tornava um labirinto de incertezas, uma nova figura surgia nas sombras, como se o próprio sertão decidisse abrir seus segredos mais profundos. Uma mulher, vestida de vestes singulares, surgiu. Era uma imagem de força e fragilidade, o olhar mais profundo que já havia encontrado. Seus olhos refletiam uma sabedoria ancestral, e ao se aproximar, o vento parecia sussurrar entre as folhas, como um presságio. "Apache!" ela chamou, a voz possuindo um eco que rasgava o silêncio. "Quem é você?" A pergunta escapuliu da boca de Apache, misturada ao medo e confusão. A mulher se aproximou mais, e como um estalo, o tempo pareceu congelar. O ar ao redor se tornava denso, enquanto seu olhar se fixava nas feições da mãe. "Eu sou a sua avó", recusou o sussurro que antes parecia tão claro. A revelação cortou como uma lâmina. O choque correu pelo corpo de Apache, e ele se viu paralisado, as palavras ecoando em sua mente. Era uma verdade profunda, tão intimidadora quanto a escuridão em que ele agora se encontrava. As memórias, há muito enterradas, emergiam como assombrações. Mas como isso é possível? A incredulidade desenhava sombras em seu rosto. A avó olhou com ternura, um misto de melancolia e amor. "Eu fui forçada a deixar sua mãe",
E você também, por muito tempo, explicou. Enquanto o homem da elite rugia de raiva, a conexão entre eles enfraquecendo. Eu fui a guardiã antes dela. E você, Apate, você tem em seu sangue o poder de decidir o destino de todos nós. A fenda sob seus pés se tornava mais ampla, engolindo tudo o que conhecia. Não podemos permitir que ele controle quem somos. E o olhar de sua mãe gritava uma mistura de dor e compreensão. Mas a avó não hesitou. O futuro deste sertão depende de você agora. E como se o sertão em si estivesse respondendo à gravidade do momento, uma nova explosão de energia foi liberada. O homem que se erguia nas sombras parecia atingir esse novo poder. Você, uma criança? O que sabe sobre o que se passa aqui? Menosprezou, um sorriso cruel marcando seu rosto. E com um movimento súbito, as sombras começaram a se agitar, como se alimentassem a própria escuridão. Eu sou parte disso, Apache gritou, sentindo o calor latente de algo maior em seu interior. O ar ficou pesado e uma onda de luz irrompeu, como um farol que acendia na escuridão. E por um instante ele compreendeu. O sangue em suas veias pulsava com as histórias do sertão. Tinha o poder de unir ou de destruir. Precisamos unir nossas forças. A voz da avó fez com que os corações de todos ali parassem. Mas em meio ao crescendo de emoções, um movimento traiçoeiro tomou forma. Uma das serpentes que sempre haviam protegido as sombras se lançou em direção à sua mãe, enrolando-se em torno dela com uma pressão apavorante. Nenhum ancestral pode ser perdido outra vez. O homem da elite vociferou, o pânico alastrando-se como fogo. Não, Apache berrou, um misto de determinação e desespero tingindo suas palavras. Ele se lançou em direção à mãe e à avó, levantando as mãos, o interior clamando por libertação. E no calor da batalha, a luz dentro dele surgiu como um rosário de esperança, dividindo as sombras. Mas então, um grito, um eco que parecia atravessar gerações. E no instante seguinte, a verdade deslizou entre eles como uma faca afiada, revelando que sua avó, a quem tanto buscava, não estava lá para ajudar, mas para escravizá-lo. No momento em que ele percebeu isso, o chão se estilhaçou sob seus pés. Enquanto a conexão se estabelecia, o homem da elite e a avó falaram em uníssono. Você é a nossa esperança, mas também é a nossa destruição. Apache sentiu o chão dissolver-se sob sua determinação, que virava dúvida, e a batalha da luz e da sombra se intensificava. O sertão observava em silêncio, a poeira começando a assentar. Ele se viu perdido em um mar de revelações, sem saber se as vozes do passado representavam um caminho luminoso ou o precipício da calamidade. O que escolherá Apache? A pergunta pairava no ar, imbuída de profundidade e expectativa. A luz, a escuridão, o próximo passo, seu futuro. Tudo isso poderia desmoronar em um único instante. E o que ele faria agora, quando a verdade e a ilusão se entrelaçavam nas dobras do tempo? O sertão vibrava em uma dança de sombras. Apache, de pé entre o amor e a traição, sentiu a poeira tomar conta de sua mente, enquanto o abismo ao seu redor se abria como um portal para um futuro incerto. O homem grotesco, envelhecido pela ganância, rugia, e as vozes da avó e da mãe se mesclavam em um tormento de emoções. Ele percebeu que cada escolha não era apenas sua, mas carregava a carga de suas ancestrais. Escolha, Apache. A voz da avó ecoava no coração faminto por respostas. Você tem o poder de alterar este destino. Os olhares de todos se concentraram nele. O peso da decisão o imobilizava. As serpentes se enroscavam nas sombras, um aviso visível da fúria que crescia. Ele não estava apenas lutando contra o homem da elite, mas se confrontava com seu passado, suas origens e, mais importante, o tipo de homem que desejava se tornar. E se eu decidir lutar? Uma pergunta, mais um grito do que uma afirmação, brotou de seus lábios. O sertão pareceu responder ao seu anseio. A terra tremeu sob seus pés, e uma onda de luz espiralada emergiu dele, envolvendo a todos em um brilho reluzente. O homem sombrio hesitou,
o riso desaparecendo em um resquício de medo. Você está fazendo um erro monumental, menino. Mas Apache sentiu a energia pulsante dentro dele. Se esse é o meu destino, então que venha. E, com um giro poderoso, direcionou seu poder para a figura terrível que agora tremia diante dele. O impacto foi como um trovão, e o sertão desabou em um esplendor de luz. O homem grotesco gritou, sendo envoltado pela energia do garoto que finalmente reclamava seu lugar. As serpentes antes do lado sombrio se erguiam agora como guardiãs. Apache sabia que esse era o momento de convergir suas verdades. A luz ao seu redor foi intensificada pela presença da mãe e da avó, suas mãos se entrelaçando numa dança mística. Juntos somos invencíveis, a avó proclamou, e a mãe assentiu, lágrimas deslizando. E sob o peso da verdade, uma nova realidade se formou. A sombra do homem da elite, agora extinta, revelou-se como um eco distante. Apache olhou ao redor, sentindo a energia pulsar ao seu redor, a dor se dissipando. Um calor suave emergia do coração do sertão, embora as cicatrizes nunca se apagassem completamente. Ele tinha escolhido, e aquela escolha mudaria seu caminho para sempre. O horizonte agora se desenhava repleto de possibilidades. Ele não era mais um menino solitário, mas uma luz para todos os esquecidos que o cercavam. A avó sorriu, e a mãe, agora plenamente presente, iluminava o caminho. Mas os ecos do passado ainda reverberavam. Dúvida sussurrava de dentro. Esta luta nunca termina. A voz dos antigos sussurrou, e Apache sabia que o futuro ainda reservava desafios. E no mais íntimo do seu ser, uma certeza floriu. Ele lutaria, não só por si, mas pela união entre luz e sombra. O sertão, com seu calor implacável, observava enquanto um novo capítulo começava a ser escrito. E com um último brilho resplandecente, Apache ergueu-se, um farol de esperança. O que o aguardava era um mistério que lhe pulsava no peito. E assim, querido ouvinte, ao fim desta jornada, a história se desvela diante de você. Agora é sua vez de fazer parte deste legado. Não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas revelações. E que tal inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho? Sua voz importa, e se você se inquietou com a história, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que vem a seguir. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.